nos mover para um outro nível. E você cantou algo aqui muito profético, muito profético. Você cantou no final aqui: a terra ouve o rugir do leão de Judá, certo? Para você que não sabe, o leão de Judá é Deus, Jesus. A terra ouve o rugir. Quem está rugindo? Você? Quem está rugindo? Ele, o leão de Judá está rugindo. Então a terra está ouvindo rugir, certo? Pastor, como é que faz então agora? Nós temos que entrar nessa parada. Nós temos que nos mover até onde o leão está rugindo. Então se o leão está rugindo para lá, nós vamos em direção do rugido dele. Se o leão está rugindo para lá, nós vamos em direção do rugido dele. Então nós temos que se mover. Não é você que comanda, ou que diz, ou que não. Pode sentar, que eu sei que você está com raiva de mim. Antes você fica com raiva de mim. Não somos nós, não sou eu, não sou você que diz para Deus: ei, vem cá e se mexe nisso daqui, Senhor. Faz isso daqui. Não. É nós, diga, eu, que me movo em direção a Ele. Você está me entendendo? Muita gente pega o texto da ovelha perdida, Lucas 15 ali, e tem uma interpretação legal. A ovelha perdida é aquela que está perdida, que nós precisamos ir buscar, que não vai. Mas o texto continua dizendo sobre o filho pródigo. O pai foi buscar o filho pródigo? Foi buscar? Foi buscar não, gente. Mas o filho foi embora. Ele não tinha que ir buscar não? O filho conhece o caminho de casa. Quem tinha que se mover até o pai era ele. Quem tinha que se mover em direção ao que estava acontecendo na casa do pai era ele. Então quem tem que se mover para poder começar a viver coisas que Deus está fazendo, sou eu e sou você. Não é Deus que se move até nós, é nós que nos movemos até os lugares onde Ele está fazendo alguma coisa. Deixa eu falar um negócio para você: Deus está fazendo alguma coisa neste lugar. Mas Deus pode fazer também na tua casa, Deus pode fazer na rua, Deus pode fazer no teu trabalho, Deus pode fazer na tua faculdade, no teu na tua escola, vários lugares. Você precisa se mover para onde Ele está fazendo. Só que existem algumas chaves importantes que eu quero te dar hoje, que o Espírito Santo me deu, para que nós possamos destravar esse nosso movimento. Então existem pessoas que estão querendo se mover, mas estão agarradas por alguma coisa. Ou estão agarradas, ou estão pesadas demais para se mover. E quando eu estou falando pesado, eu não estou falando de gordo e magro, não. Às vezes pesadas por coisas do passado, por coisas que quer ficar carregando, coisas que não tem que carregar. Então, existem algumas chaves importantes que a palavra nos mostra, para que nós possamos nos mover de uma maneira contínua, de uma maneira com graça, e de uma maneira que nós possamos alcançar e começar a viver aquilo que Deus tem para nós. Você está comigo aqui? Você crê que Deus tem algo para fazer na sua vida? Eu creio, cara. Eu creio que Deus tem para fazer na sua, Deus tem para fazer na minha também. Pastor, eu não creio não. Então olha, junta a minha fé com a sua. Você não tem nenhuma, junta a minha. Eu creio que Deus pode fazer e vai fazer alguma coisa na tua vida. Mas você precisa se mover. Parado, preguiçoso, não tem como. Se você quer, vou botar um exemplo aqui. Se você quer que as pessoas sejam impactadas através daquilo que você fala, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, você precisa ter um vocabulário que as pessoas fiquem tocadas por aquilo que você fala. Você está me entendendo? As pessoas não podem rir daquilo que você fala. A gente somos. Nossa, gente, vamos fazer coisas lindas. O problema é problema mesmo. Problema, tem muito problema. Entendeu? Pastor, que isso? Entendeu? Deus usa assim também, mas por que não estuda? Por que não se esforça? Por que tem que ser para Deus qualquer coisa? Não. Eu e você temos inúmeras oportunidades de crescimento. Todos vocês, pode ser que em casa você ainda não tenha, por algum motivo, mas em algum lugar você tem acesso à internet. Porque nem dinheiro muitas vezes você precisa para poder pagar um curso. Você vai lá na internet e bota lá, curso de língua portuguesa. Você vai lá no Instagram e segue aquela mulher, como é que chama aquela mulher? Cíntia Chagas, isso aí. Aquela mulher lá que é meio debochada, falando as coisas e tal.
que ensina português. Você vai no Instagram, você vê os vídeos desse menino aí, Mateus Eleutério. Você vai saber inúmeras coisas sobre a Bíblia. Então você precisa se mover para poder Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Ele está ali esperando. É como se Deus quisesse te entregar uma BMW e você não tem carteira de motorista, nem sabe dirigir. Você está me entendendo? Pastor, eu tenho 15 anos, não posso ter carteira de motorista não. Entendeu? É porque às vezes Deus quer entregar algo grande para nós, só que nós não conseguimos nos mover para poder receber isso daí. Você está me entendendo? Algumas pessoas falam bem assim, eu queria tanto viajar para o exterior. Já tirou seu passaporte? Já foi tentar tirar seu visto? Já fez o que tinha que fazer? Você já deixou pronta a sua parte? Não, a minha parte está certa. Então tá bom, então continua orando. Você está ligado? Às vezes você pensou nas Maldivas, e Deus te leva ali no Paraguai. Amém, você está indo para o exterior. Não é verdade? Não é verdade? Às vezes você pensou em Gramado, e o máximo que você consegue é o Gramado do Parque de Cocal. Amém, no primeiro momento você vai para lá, depois Deus vai te levar para Gramado. Entendeu? Mas você precisa se mover nesse intuito. Eu vejo jovens adolescentes, eu queria comprar isso, eu queria ser próspero, eu queria fazer isso. Então você precisa se mover. Eu o tempo todo tenho que estar em movimento, para que as coisas possam continuar acontecendo. O seu corpo tem que estar em movimento. O seu corpo te ensina que você precisa sempre mudar, sempre mover. Quem aqui já foi na academia, ou já foi pelo menos 2 meses? Pagou 3 meses, fez 2 e tal, Claudio. Entendeu? Não estou falando quem está agora não. Tem gente que pagou, tem gente que quase é semeador da academia, né? Oferta lá todo mês, mas não vai. Entendeu? Mas está lá semeando na vida das Smart Fit, das academias da vida aí. Entendeu? Semeia na igreja, gente, vai semear. Mas quem já malhou lá, sabe que quando você chega lá, o professor vê você, tal, Claudio, e te passa um treino para poder fazer. E aquele treino, ele tem um limite. Você pode fazer ele, dependendo do treino, durante 20, 30, 40 dias, tal. Depois você tem que o quê? Trocar o treino. Sabe por quê? Porque seu corpo se acostuma com aquilo ali. Então ele começa a parar de forçar. Ele começa, eu não vou saber o termo correto. Se você sabe, você pega e depois me ensina, guarda na caixinha aí. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Ele para de forçar o seu músculo, o que você precisa, tal, aquilo outro. Então você começa a parar de ver resultado. O que aconteceu com muita gente é que está querendo pegar a fagulha que viveu há 2, 3, 4, 5 anos atrás e tentar manter aquilo ali aceso. Não vai. Se você parou de se mover um tempão e está tentando ainda viver coisas com aquilo que você se moveu há 2 anos, não vai rolar, mano. Ei, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudança, metanoia, o tempo todo. Agora eu falava ali, antes, cadê o Felipe e o Daniel? O Felipe está ali, o Daniel deve estar lá resolvendo alguma coisa. Mas aí o Daniel estava de bermuda. E eu peguei e falei com ele assim, você está em pecado. Entendeu? Vim de bermuda para a igreja? Como é que vem de bermuda para a igreja? Que falta de respeito. Não é verdade? Não pode vir de bermuda para a igreja, tem que vir de calça. Não é verdade, gente? Não é verdade, gente? Não é verdade? Pessoal, é verdade. Não, é mentira, gente. Você pode vir de bermuda, não pode vir pelado. Não pode vir de biquíni, né? Vocês viram aí nossa pastora sentando a lenha aí. E todo mundo quando achou que ela ia, os hipócritas da vida falaram, a pastora falou que eu não queria ouvir. É isso aí, a pastora falou que precisava ouvir. Mas aí eu conversava com ele o quê? Falei, rapaz, você é de bermuda. Aí eu falei com o Felipe, que o Felipe é velho igual eu. Entendeu? Aí eu falei, rapaz, você lembra daquela época que para você subir ou para você limpar a igreja, existem algumas igrejas assim, nada contra, você tinha que vir de calça comprida, de paletó, de terno. Você tem fotos antigas do nosso pastor suando, passando um calor terrível num terno azul marinho, feio, que dá dó. Mas você tinha que vir, tá? Hoje até em casamento você já vê que muita gente não usa mais terno. Vai no tal, agora tudo é esporte fino. A pessoa está de bermuda, de chinelo, de camisa, esporte fino, entendeu? Na dúvida é esporte fino. Mas pastor, e aí? Irmão, estou pregando aqui, de calça, de blusa, tal, aquilo outro. Isso não... Meu Deus, demoniado estou aqui. Diga amém. Mas as coisas foram transformando. Não é que a Bíblia mudou,
Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque imagina se eu prego de terno aqui todo sábado, a pastora vem toda arrumada, você vai se sentir o quê? Mal até. Vai olhar e falar bem assim, putz. Eu podia falar de outras coisas polêmicas aqui, mas não vou falar agora não, porque senão dá pano para manga depois aí. Mas, mova-se, vira para você e fala assim, ó, mova-se. Fala, mova-se. Entendeu? É bom falar isso, porque tem gente na cadeia que está assim, dormindo, já, cansado. Mova-se, em nome de Jesus. Deixa eu falar com vocês as chaves. Primeira, visão. Diga visão. Salmo 119, 18 diz assim: abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. A visão natural para enxergar para onde você vai se mover. Olha só, eu pedi para vocês levantarem, e pedi para correr para lá e correr para cá, correr para lá e correr para cá. Não vou fazer isso, que vai causar um caos aqui de novo. Imagina se eu peço para você levantar, você vai correr para lá e vai correr para cá de olhos fechados. Ia dar algum problema? Ia. Tem gente que às vezes, se tirou o óculos, parece que está de olho fechado já. É sério. Entendeu? Nada contra usar óculos. Minha irmã usa óculos, e ela precisa do óculos. Se ela tirar o óculos, ela não enxerga. Entendeu? Mas, entendeu? Você precisa de um óculos, você pode até procurar o Thierry. Entendeu? Ó, fiz o merchan aí. Credo, hein? Vai. Tipo anúncio no YouTube, né? Parece do nada e você fica querendo pular, né? Entendeu? Visão. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. Mas quando eu estou falando de visão aqui, é visão natural mesmo. Tem gente que está enxergando a parede, mas quer ficar andando para a parede e bater a cara na parede. Tem pessoas que vêm conversar conosco a respeito de começar a se relacionar com alguém, e a gente começa a mostrar coisas naturais para a pessoa, que fazem ela falar bem assim, pensando bem. É visão que? Natural. Se eu falo para você correr para um lado e o outro correr para o outro, vocês vão dar de cara um com o outro. Se os dois estiverem enxergando, vocês vão o quê? Parar. Então uma coisa importante para você se mover é ter uma visão boa. Quando eu digo visão boa, é uma visão às vezes periférica, olhar tudo que está ao redor. Quando você vai se relacionar, quando você vai entrar no emprego, quando você faz parte de um ministério, para poder ajudar nesse sentido, para poder melhorar a tua vida. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Bastante gente ainda. Graças a Deus por isso. Entendeu? Então você tem que ter visão, cara. E essa ideia de falar bem assim, não, tem que ser crente, tal, aquilo outro. Irmão, eu sei também que tem que ter a questão da beleza. Óbvio. Não vou ficar falando para poder ficar tentando os irmãos, mas minha mulher é um espetáculo. Alguém gritou sim. Amém. O Marcos tenha sido uma mulher ou ela mesma. Entendeu? Eu vi isso também. Ou você acha que eu vi só ela no Charabacanta? Também. E ela é boa do pentecostal, ela é pentecostal com força ainda. Entendeu? Mas visão, para olhar, está vendo o buraco, vai cair no buraco. Se tem uma coisa que hoje você tem que ver quando você está dirigindo em Vila Velha, é o quê? Buraco. Parece que nós estamos na lua. De tanto buraco que tem, mas amém, vai melhorar. Pracinha está aí. Carlos Alberto de Nóbrega está bombando. Entendeu? Brincadeira, perfeito, brincadeira. Entendeu? Mas está aí, pracinha. Se você não quer buraco, vai para a pracinha. A pracinha está. Eu falo umas coisas depois que eu penso que eu falei, mas já falei mesmo. Não é pecado, mas imagina se um dia chega algum parente, sei lá, o pastor lá falou que você é o Carlos Alberto de Nóbrega lá, só da pracinha. Uma visão, vira para você e fala assim, olha cabeção. Em nome de Jesus. Uma outra coisa, discernimento. 2 Coríntios capítulo 2, 14, 16, assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são uma loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de
Cristo. Aleluia! Essa visão aqui é a visão sobrenatural. Discernir algo espiritual. Só discerne algo espiritual quem é? Me fala isso. Só discerne aquilo que é do Espírito, quem é do Espírito, quem é espiritual. O que é isso, pastor, ser espiritual? Comunhão, relacionamento, caminhar com o Espírito. Quanto mais você caminha com o Espírito, mais espiritual você é. E esse espiritual não quer dizer a respeito, como é que eu posso dizer? Soberba, nada disso, se vangloriar, eu sou mais espiritual, não é sobre isso. Ser espiritual é o que? É entender aquilo que o Espírito está falando. Então tem coisas que vão ser reveladas a você de uma forma sobrenatural. Você está me entendendo? Então, se você não experimentou isso, você vai experimentar isso na sua vida em nome de Jesus ainda. Mas de tomar decisões, não por aquilo que os teus olhos naturais veem, mas sim por aquilo que teus olhos espirituais estão vendo. Discernir aquilo que é do Espírito e aquilo que não é do Espírito. Nós já passamos por isso. Você já deve ter visto coisas, ouvido histórias a respeito de pessoas que ficaram endemoniadas. Só que muitas vezes o cara está chapado, parece estar endemoniado. O cara está endemoniado, parece estar chapado. Tem gente que é meio louca chapando, não é verdade? Agora tem gente que é meio louca, que não chapa, que fica endemoniado. Vocês ouviram o testemunho do pastor aqui no domingo? Quem lembra? Quem estava no domingo aqui? Do pastor contando a mulher que o pastor veio e deu um tapa na cara. Você não ouviu, depois você ouve a mensagem lá. Então tem coisa que tinha que ter discernimento. Acho que ele contou num culto só, porque o pessoal falou assim, o quê? Tal. Mas se ele contou num culto só, depois ele conta para vocês. Discernir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, através dos olhos espirituais. É a famosa vontade de Deus. Famosa que eu digo que muitas vezes você tem que ficar falando, isso é de Deus, isso não é de Deus. Só que você está discernindo errado às vezes. A tua vida espiritual não está num nível que você possa distinguir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, sem que você tenha a ajuda de alguém, vamos dizer assim. É tão forte esse texto, é tão forte, que o texto diz assim, quem pode instruir aquele que tem a mente do Espírito? E termina dizendo, eu tenho a mente de Cristo. Nós podemos atingir a mente de Cristo, que é o quê? Ter o discernimento de Espírito. Discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim para as nossas vidas. Quem gostaria de viver isso? Isso é muito bom. E isso é essencial para você poder se mover. Porque se você se move com a certeza que é algo bom, mesmo que os teus olhos naturais não estejam vendo, a probabilidade de você acertar é absurda, porque você está vivendo ali no Espírito. Você está sendo direcionado por Espírito. Quando a palavra fala bem assim, orai sem cessar. Já ouviram esse texto? Ela está querendo dizer que você vai passar 24 horas do dia, Pai nosso no céu, orando? Está querendo dizer isso? Não, porque é impossível. A não ser que você reserve o seu tempo para poder passar 3, 4, 5 dias só orando, só falando com Deus. Isso é possível? É possível. Faz um jejum, tal, que o outro vai. Mas, quando a palavra diz isso, é para você estar conectado com o Espírito. Porque quando você vai fazer alguma coisa que é errado, o Espírito vai vir e falar assim, opa, faz isso não. Ei, apaga essa mensagem do WhatsApp aí que você escreveu. Quem aqui partilha da mesma experiência que eu tenho várias vezes de escrever uma mensagem e apagar ela? Entendeu? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Entendeu? Todo mundo já fez. E agora o WhatsApp, agora não, faz um tempo que o WhatsApp consegue apagar a mensagem sua e do outro. Você consegue apagar a cagada, mas você não consegue apagar a curiosidade. Porque o cara que recebeu vai ver lá o quê? Fulana, mensagem apagada. O cara vai ficar pensando assim, o que é isso, tal, aquilo outro. O que é isso? O tanto de mensagem que eu recebo e aparece a notificação no celular e daqui a pouco a notificação apaga. Mensagem apagada. Mas eu já fiz isso também. O que é isso? É o Espírito Santo mostrando assim, opa, calma. Ei. Quando vai para o emprego, quando vai escolher alguma coisa, quando vai, sei lá, coisa da vida mesmo. Se você tem discernimento, você vai sempre se mover na direção certa.
Se você tem o discernimento do Pai, você vai sempre se mover na direção certa. Você está me entendendo? Então, meu seu irmão, assim, ó, tem como você se mover na direção certa, mano. Tenha discernimento, fala com ele. Em nome de Jesus. Uma terceira coisa, seguir o caminho certo. Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Porque muitas vezes, gente, e a palavra diz isso, caminhos que parecem de vida, que no final é a morte. Nem sempre a rua mais clara é a rua mais segura. Às vezes a rua com mais quebra-molas vai ser a rua que você vai conseguir chegar até o fim. Com mais buracos é que você vai chegar até o fim. E às vezes a rua que é lisa, você não vai conseguir chegar. Então, existe apenas um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, siga o caminho certo. Não tem como. Então, eu estou falando aqui para adolescentes, para jovens, para pessoas que vão tomar decisões na vida. Você está levantando a sua mão aí, você levantou dizendo que você é solteiro. Mas se você também é casado, você vai tomar ainda muitas decisões na tua vida. Se você ainda não é pai, ou se você vai ser pai, ou se você é pai já. Inúmeras decisões, inúmeras. E você precisa escolher o caminho certo. E esse texto de Isaías é lindo. Quer você volte para a esquerda, vá para a direita, uma voz nas suas costas vai dizer bem assim: esse é o caminho certo. Por isso que está atrelado ao discernimento. É o que? É o Espírito Santo indo no teu ouvido e falando bem assim: ei, esse é o caminho certo. Agora, por que o discernimento? Porque num ouvido está falando bem assim, ó: ei, esse é o caminho certo. No outro, a concorrência pode falar bem assim: não vai por aí não, esse caminho aqui é melhor. Fica aqui o anjinho e o diabinho. Só que tenta olhar aqui nas suas costas aqui, ó. Tenta olhar para cá, ver se você consegue olhar as suas costas aqui atrás. Você consegue? Com o seu olho? Pastor, eu consigo. Então você perdeu o seu pescoço há muito tempo e nem sabia. Você não consegue. Mas o olhar espiritual você consegue saber quem é o anjinho e quem é o diabinho. Porque da mesma forma que o Espírito Santo está doido para você acertar, a concorrência está doida para você errar. Por isso que muitas vezes, infelizmente, eu já ouvi pessoas falando assim: é da vontade de Deus, é de Deus. E eu não estou falando só sobre relacionamento não, tá? Que você já acha que é só sobre relacionamento. Sobre muitas coisas. Pastor, esse emprego é de Deus. E a pessoa nunca mais aparece na igreja. Pastor, isso é de Deus. Pastor, esse carro é de Deus. Às vezes você clamou para ter um carro. Aí quando Deus te dá um carro, você não dá uma carona para o irmão que não tem carro. Olha os irmãos que não tem carro se manifestando, você viu? Aí Deus queria te dar o carro para você abençoar os outros, e você não quer abençoar ninguém. Aí você quer porque quer ter uma casa de praia. Como seria bom uma piscina nesse tempo fresquinho que nós estamos vivendo, né? Está tão fresco. Hoje de manhã, hoje de tarde, então, estava um vento, meu amigo. E você entra na previsão do tempo, está assim, ó, ventando. Só se for aonde eles estão medindo. Em cima do monte, algum lugar assim. Entendeu? Mas está quente demais. Graças a Deus tem uns ar-condicionado pocando. Você que está mais do lado de cá. Entendeu? Se você sentir frio, eu repreendo no nome de Jesus. Entendeu? Esse inimigo está dentro de você. Porque, irmão, irmã, que calor que nós estamos passando. Mas aí, você quer tanto ter uma piscina. Aí Deus te dá uma piscina. Aí, em vez de você vir para o Salt, você fica na piscina. Você está entendendo? Por que você está falando isso, pastor? É porque às vezes Deus fala bem assim: ó, não pega a piscina agora não. Ou, não pega isso agora não. Não é tempo. Não. Calma. Segue esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui. Se mova por aqui, ó. Não se move por aí, não. Mas nós muitas vezes somos cabeçudos e queremos se mover pelo nosso coração. E o nosso coração é enganoso.
terra que ninguém anda. Nem você conhece o seu coração como ele conhece. Você está me entendendo? Está me entendendo? Isso. Então, meu amigo, então, tenha visão, tenha discernimento, siga no caminho certo. Uma quarta chave, obediência. Eclesiastes 8,5 diz assim: enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Entenda uma coisa muito importante: normalmente, todo movimento, ele causa algum desconforto. E eu sempre gosto de pegar a questão de fazer mudança. Se você está mudando de uma casa para outra, mesmo que a outra casa seja muito melhor do que você está, algum desconforto você vai ter de mudar para uma casa para outra, não vai? É um móvel que não vai caber, ou é um móvel que vai parecer um vaso, que às vezes você comprou um móvel para uma casa, você mudou para uma casa maior, o sofá que pegava a sua sala toda, agora o sofá parece uma poltrona. Entendeu? Então, sempre vai ter um desconforto. Às vezes tem que descer uma escada. Eu já participei de várias mudanças, minhas muitas não, mas de ajudar os irmãos, e eu gosto de ajudar em mudança. Por que você gosta, pastor? Entendeu? Porque eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que descer fogão de escada é difícil. E os eletrodomésticos, os móveis foram feitos para ninguém pegar. Você não tem jeito para pegar no troço, não é verdade? É igual saco de cimento. Entendeu? Saco de cimento você tem que ter uma manha para pegar. Porque o negócio 50 quilos, você fica olhando, 50 quilos, eu pego, gente, pego lá na academia, tá 50 quilos. Aí você vai pegar o troço, você pega de um lado, pega do outro. Você via gente carregando aqui cimento na época da obra, só os especialistas em carregar cimento, para não dizer o contrário. Eu carregar assim, tá? Aí você viu os caras que conheciam mesmo, pegavam o cimento, quase com a mão só, botava aqui e tal, ia andando. E o nego atrás, às vezes, com o cimento aberto, assim, a caixa. Junta 2, 3 para poder pegar. Entendeu? Porque não foi feito. Às vezes eu vejo alguém tentando pegar o fliperama lá, eles guardam de vez em quando. Entendeu? Aí eu vejo uns caras que não estão acostumados a pegar, pega no fliperama do calma, tem uns troços que é difícil de pegar. Não é verdade? Tem um negócio que é difícil. Toda mudança, ela pode gerar um desconforto. E normalmente, quando nós sentimos desconfortáveis com algo, nosso primeiro pensamento é parar ou deixar para lá. Nessa hora entra a obediência. Que é o que, pastor? Eu vou obedecer para onde Deus está mandando eu me mover, independente dos desconfortos, independente das dificuldades, independente dos obstáculos que eu tenho que enfrentar. Eu vou continuar obediente, porque eu sei que para onde Deus está me movendo é o melhor lugar que eu tenho que estar. Você está me entendendo? A obediência é imprescindível para você conseguir se mover bem. Porque aqui ninguém vai ficar enganando você, dizendo que a vida cristã é mole, tem as suas dificuldades, tem as suas renúncias. De repente você tem ar-condicionado em casa, entendeu? E na sua cabeça você falou bem assim: para que eu vou para a igreja? É melhor ficar dentro do ar-condicionado, vendo Netflix, ou vendo algum outro stream da vida aí, eu descansando, tal. Tem as suas renúncias. Estou falando de uma renúncia bem chula, mas tem outras coisas, como participar de aniversários, como participar de casamento. Eu e minha esposa, nós temos uma agenda muito diferente da grande maioria das pessoas, que é o quê? Normalmente, quando está todo mundo trabalhando, na segunda-feira, quando começa, é a nossa folga. Mas quando está todo mundo de folga, nós estamos o quê? Trabalhando. Então, quando está todo mundo querendo passear, nós estamos trabalhando. Aí quando está todo mundo querendo trabalhar, aí nós vamos tentar passear. É bom isso, porque as coisas normalmente estão mais vazias. Mas normalmente aniversário e casamento é que dia? É que dia? Sábado. Ela está ali de prova. Quantos aniversários, quantos casamentos, quantos chá, hoje mesmo.
Pastor, mas você não fica... E vocês ficam tristes, isolados? Irmão, a gente gostaria de estar lá também, mas o nosso compromisso maior é com Deus. E deixa eu falar um negócio para você. A minha alegria maior é fazer aquilo que Deus manda eu fazer, não é aquilo que vai agradar você. Eu vou me mover e eu não tenho nada contra você um dia não vir no sábado, nada contra. Não estou falando especificamente para você, eu estou falando da minha experiência de vida. E o que eu posso dizer para você é que eu sou muito feliz. O que eu posso dizer para você é que minha esposa que está ali atrás, ela é muito feliz e realizada com aquilo que Deus tem nos mandado nos mover. Enquanto de repente muitos sonham em fazer uma viagem para passear, essa semana nós estávamos conversando de ir numa conferência. No nosso tempo, que a gente vai ter um tempo de descanso, a gente estava querendo ir numa conferência. Para o quê? Para viver aquilo que Deus está fazendo, para ver o que Deus está fazendo em outros lugares. Por quê, pastor? Vocês são viciados em igreja, essas coisas? Não, irmão, eu sou viciado em Deus. E eu sou doido para me mover naquilo que Ele manda eu me mover. E eu já conversei com a minha equipe várias vezes. Quem tem a equipe do Salt, pessoal, para estar na equipe, você tem que começar a se mover igual Deus está mandando eu e a pastora se mover. Ah, pastor, não quero viver isso daí. A equipe chega e eles falaram isso. Então, beleza, Deus te abençoe e tal, aquilo outro, pode continuar aí, nós vamos continuar amigo, irmão em Cristo, mas, por quê? Porque eu estou querendo me mover para coisas muito maiores que Deus está fazendo. Para isso, vai ter algum desconforto, vai ter algumas coisas, vai ter algumas dificuldades. Você está me entendendo? Então diga para o seu irmão assim, obedeça, mano. E outra coisa, a obediência, ela é completa, ela é alegre e ela é imediata. Se você obedecer de cara amarrada, Deus de cara amarrada, você perde sua bênção. Se Deus fala bem assim, ó, vai por aqui, não vai por ali, você fala, tá bom. Eu obedeci, mas tem que voltar com um sorriso no rosto. Por quê? Porque é o melhor para você. Pastor, quem faz isso? Quem faz pirraça é criança. Se você é pirracento, é porque você não amadureceu ainda, desculpe falar isso. Mas quem faz pirraça é criança. Então, obediência. Você quer se mover? Você quer se mover? Obedeça. Quinto e último. Essa daqui é, para fechar, top. Tempo certo. Lucas 12, 54, 56 diz assim. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, vai chover. E tem razão. Quando sopra o vento sul, dizem, hoje vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Se mover é importantíssimo. Agora, se mover no tempo certo é essencial. Porque se você vê, discerne, segue o caminho, obedece, mas não é no tempo certo. Quem é que gosta de cozinhar? Levanta a mão. Opa, bastante gente, hein? Pode chamar a gente para jantar, tá? Fique à vontade. Entendeu? Mas quem não gosta também, assim como eu, na verdade não é que eu não gosto, é que eu não sei. Entendeu? De repente, se um dia eu aprender alguma coisa, pode ser que eu goste. Mas tem uma receita que eu faço, né, amor? Aquela batata recheada, né? Claro que eu demoro uns 6 dias para fazer, tem que ter uma preparação, tal, aquilo outro. Mas é uma delícia, né? Mas quando eu falo que eu vou fazer com ela, eu tenho que tirar um dia de folga para poder fazer, começar, tal. Porque eu não sou bom na parada, para fazer o corte no negócio, tal, aquilo outro. Eu sou. Saio com a mão toda cortada, tal, aquilo outro. Eu sou bom para cortar fruta. Corta a fruta ali, tal, aquilo outro, para o Pedro, para mim, para ele. Faço uma vitamina, né? Gosto de uma vitamina, eu e ele. Mas vamos lá. Tempo certo. Por que eu falei de cozinhar? Existem coisas que tem que ficar mais tempo no forno. Existem coisas que tem que ficar menos tempo no forno.
eu nunca vou ser contrário no sentido de tirar uma bênção. Mas eu e a pastora, nós não somos favoráveis a namoro na adolescência. Ui, pastor, a Bíblia diz isso aonde, pastor? Que eu estou aqui para titia já com 15 anos. Entendeu? A Bíblia não diz isso. Mas a minha interpretação simples é que tem coisas que precisam de mais forno, tem coisas que precisam de menos forno. Deixa eu falar um negócio para você que quer namorar, casar, tal. R$600 dá para pouca coisa hoje em dia. Não é verdade? Eu não moro de aluguel, graças a Deus. Mas quanto é o aluguel de uma kitnet aí? Agora? R$700? Então acho que eu não sou favorável ao namoro na adolescência, nem no adulto. Cadê? Mas por que, pastor? É pecado? Diga não. Diga não. Mas agora qual que é o pecado? É você querer se tentar. É ficar 5, 6, 7 anos para poder conseguir casar. O seu hormônio não vai converter. Quando você aceita Jesus, se rende aos pés dele, o seu hormônio não se rende junto e fala bem assim, estou rendido também. Não. Você quer homem, você quer mulher, você... O fogo de Deus vem e o outro fogo também. Eu estou falando sobre relacionamento, mas tem N coisas. De repente você assume algo que não era para você assumir naquele tempo. Você precisava esperar um pouco. Você precisava de se preparar para aquilo. Quando você não se prepara, quando não tem um treinamento certo, acontece igual aconteceu com o Brasil e Colômbia agora. Foi que dia o jogo? Foi quinta-feira. Nós numa confraternização linda, os encontreiros, e o Brasil fechou com chave de ouro. Luiz Dias arrebentou o Brasil. Jogador lá. Os irmãos saíram de lá cheios de carne, mas olharam para o Brasil e falaram, não era... Até o ministro Júnior lá não deu certo. Ministro Júnior é o Vinícius Júnior, tá? Eu vou contar isso daqui, tá? Posso contar, amor? Posso, né? Pedir, né? Estava assistindo um jogo em casa, lá em Araçatuba. E lá em Araçatuba, agora ele é pastor, mas tem um cara que é ministro Júnior. O nome dele é Júnior, tal, e ele era ministro da igreja de Araçatuba. E a gente chamava ele de ministro Júnior. Eu assisti no jogo, aí o cara pegou e falou, era na época ainda que ele jogava no Flamengo. Entendeu? Vai entrar Vinícius Júnior e o outro lá. Vem a Gal desesperado da sala. Ministro Júnior está na televisão? Vai entrar? Falei, não, Vinícius Júnior. Tá? Eu nunca contei isso, né? Para ninguém. Mas dá para entender. Mas não se preparou. Não foi no tempo certo. Botou um menino lá para entrar lá, 17 anos. Só queimou o menino, infelizmente, lá. O amigo do Marcelo lá, o Hendrick. Entendeu? Agora entenda uma coisa muito importante. Você quer se mover? Então se mova no tempo certo. Como é que eu descubro isso? A palavra própria diz aí. Você sabe olhar para o tempo, mas você não sabe discernir as estações. Você não sabe olhar os processos que você está enfrentando. Alguém de repente de 14 anos quer entrar na faculdade, tem como? Ah, pastor, mas eu já vi lá, deve ser asiático. Normalmente tem muita história dessa lá. O cara pega lá, 14 anos, tal, entra na faculdade. Mas normalmente é 16, 17. Alguns gostam de ficar um tempo a mais na escola, né? 18, 19. Alguns 21, né? Pode passar mais tempo em grupo. Não quer sair da célula, né? Quer ficar ali na célula bastante tempo e tal. Criar uma comunhão com a sala de aula. Foi mal. Ai, ai. Mas no tempo certo, cabeça. Tem umas coisas, eu já errei nisso, mas tem umas coisas que a gente olha, às vezes conversando com o Marcelo, rapaz, a gente falou para o cara esperar e o cara não esperou.
A gente falou que tinha que se preparar mais, o cara não se preparou. A gente pegou e falou, putz, e só fica todo mundo assim, porque se mover é importantíssimo. Diga, eu quero me mover, mas eu quero me mover no tempo certo. Então, para você que tem 15, 16, 20, 25, 30, independente da sua idade, os movimentos que você vai fazer são movimentos que terão que ser no tempo certo. Como que eu consigo isso, pastor? Visão, discernimento, seguir o caminho certo, obediência. Existem outras coisas que eu poderia falar com vocês, mas eu acho que isso está bem claro já para você entender que é um tempo de movimento, é um tempo de se mover, mas não pode se mover de qualquer jeito, em qualquer hora. Você está me entendendo? Está comigo aqui, gente? Então, por favor, receba isso no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Porque nós precisamos de uma geração, e eu creio, em nome de Jesus, que aqui tem jovens, adolescentes, adultos, que vão se mover para aquilo que Deus está fazendo. Mas vão se mover no caminho certo, na hora certa, enxergando, discernindo, sabendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e no tempo certo. Fica de pé, por favor, para dizer que está acabando. Tem uma nuvem neste lugar. E você precisa ver, discernir, seguir a nuvem, obedecer, cada palavra vindo dela. Eu não sei se vocês pensaram nessa daí, mas se puder ser essa, é bem antiga, mas é fácil. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho. Até uma chuvinha é bom para poder. Mova-se para os projetos que Deus tem para você. Mova-se para os lugares que o Senhor está dizendo. Mova-se para uma vida sobrenatural com Ele. Mova-se para um relacionamento profundo com Ele. Mova-se para viver o cumprimento das promessas dEle na sua vida. Entenda uma coisa muito importante: parar nunca será uma opção para aqueles que foram chamados para voar. Então parar não pode ser opção para você. Se você faz isso daqui é só para você pegar impulso para poder pular mais alto. Mas parar não. É tão feio parar, que você conhece esse texto quando a Bíblia diz: ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, vomitar. Porque ela está querendo dizer assim: ou você retrocede de vez, ou você vai para frente. Agora, se você quer ficar parado, estagnado, não dá certo. Você vai acabar estragando com a tua vida e com quem está perto de você. Normalmente um desanimado, alguém que quer parar, ele acaba contagiando os outros também. Infelizmente é muito mais fácil alguém que está parado influenciar alguém a parar junto, do que alguém que está correndo influenciar alguém a correr. Não é verdade? Não é verdade, gente? O que é mais, vou botar um exemplo chulo. O que é mais fácil você convencer uma pessoa? Ou, vamos na piscina. Ou se não, vamos na academia fazer exercício. O que ela vai escolher? Nesse calor, pastor, piscina, o senhor me entende. Eu faço uma hidroginástica, pastor, na piscina. Mas é muito mais fácil você pegar alguém e fazer ela parar junto com você, do que pegar alguém e falar assim: ei, vamos se mover junto. E o desafio para você nessa noite, para mim nessa noite, é além de nós nos movermos para aquilo que Deus tem para nós, é que você possa também pegar alguém que está do seu lado, alguém que caminha com você e falar bem assim: ei, vamos se mover nisso daqui em nome de Jesus. Porque parar nunca será uma opção para aqueles que foram chamados para voar.